Boa noite. Hoje é a nossa 9ª live da nossa série de 21. O tema hoje é um tema meio pesado para se falar, né? Nós vamos falar sobre as doenças do ponto de vista sistêmico e como tratá-las, como olhá-las. Então, é um tema às vezes meio pesado, meio ruim de se falar, mas como dizia a minha avó, a gente não pode tampar o sol com a peneira. Isso precisa ser olhado, né? Precisa ser visto. Então, eu vou trazer um pouquinho dos conhecimentos que eu tenho, né? Do que a ciência já traz a respeito disso, linkando com o ponto de vista sistêmico, outras formas de medicina, né? Novos olhares sobre isso. Então, sei que o tema às vezes é meio difícil de se falar, mas hoje vamos olhar para isso. Deixa eu só colocar um comentário aqui, deixar fixado para quem entrar souber do que a gente está falando. A doença do ponto de vista sistêmico é um tema que eu adoro, porque, para quem não sabe, a minha formação, né, a minha graduação é na área biológica. Então eu gosto muito desse mundo biológico, desse mundo das doenças e linkado com o ser humano. Isso pra mim faz todo sentido, né? Então, começando, pra gente começar a falar sobre o que é doença, o que é estar saudável, o que é isso dentro da gente, dentro do ponto de vista sistêmico. O Bert fala que a saúde em si, né, ou a não saúde, a doença, ela está totalmente a serviço do sistema familiar, certo? E, né, outros estudiosos já trazem que os sintomas em si da doença, né, eles só são uma forma que né, o sistema familiar e tudo isso que envolve tem de comunicar o corpo, comunicar este ser neste corpo físico de que há algo desequilibrado. Então, tem algo no sistema desequilibrado, vem a doença e o sintoma é só essa forma de comunicação de que, tem algo acontecendo de desequilibrado, tem algo de errado aí nesse corpo que precisa ser olhado. Então, a pessoa fica doente, tá? E aqui, gente, são doenças físicas, doenças psicológicas, doenças mais graves, doenças mais leves. Porque, né, quem tá doente, quem está naquele estado de desequilíbrio, né, às vezes hormonal, desequilíbrio emocional, desequilíbrio, ela se sente dependente, ela se sente fraca, ela se sente N coisas aí. Só que tudo são sintomas para falar para ela, tem algo desequilibrado neste sistema. Ou no sistema físico, no sistema emocional, no sistema familiar, certo? Então, por isso que quando o Bert fala que a doença, ela tá totalmente a serviço, é devido a esse desequilíbrio que há, e aí vem a doença. Então, a doença, o sintoma da doença e tudo que ela gera já é o ponto final de algo desequilibrado, tá? E por isso, às vezes, em muitas doenças é tão difícil a cura, né? Por quê? Porque ela já é o final. E às vezes, muitas vezes, a gente só cura ou só quer curar e cuidar deste final, que são os sintomas, né? Então, eu vou tomar remédio para assumir o meu sintoma. Só que a raiz da doença, que vem algo lá de trás, que vem algo mais profundo do teu sistema, não é olhado, não é curado. Então, às vezes, no primeiro momento, aquele sintoma vai embora. Por quê? Porque eu cuidei do final. Num outro momento, ou num outro membro familiar,
isso volta a acontecer. Até que alguém olhe lá aquele ponto do comecinho, lá onde realmente está o desequilíbrio. E aí não gera mais sintomas de doenças, certo? E aí, linkando, quem viu o post que eu fiz essa semana passada, que fala assim, a cura acontece quando o paciente, ou seja, quem está doente com a doença, se permite num movimento de cura. Ou seja, a cura só acontece quando quando a pessoa doente decide olhar, decide parar, ver. Vai doer? Dói. Dói para quem tá doente, dói para quem tá em volta, dói, mas precisa ser olhado. E essa cura, esse movimento, ele só acontece se quem der o primeiro passo for o paciente. Até o Bert tem um livro muito bom, isso aí talvez seja tema para uma outra live, que chama Ordens da Ajuda, que aí ele vai trazer toda uma gama de conhecimento e de estudos que ele fez de como ajudar, porque no fundo o médico, enfermeiro, terapeuta, psicólogo, padre, seja quem for, que for ajudar essa pessoa doente, ou até às vezes quem cuida em casa, né, os cuidadores, enfim, a gente tem até um limite para ir para cuidar da pessoa. Por quê? Porque precisa existir que o doente, né, queira a ajuda, queira ser curado. Então ele precisa desse sim interno. E é interno, porque muitas vezes a gente fala, eu não quero estar doente. Onde já se viu? Quem acha que quer ficar doente? Eu não quero ficar doente. Será mesmo? Será mesmo? Um exemplo bobo. Vamos supor, a pessoa tem diabetes. Todo mundo sabe que diabetes, não pode comer doce, a alimentação é bem regradinha e tudo mais. Beleza. Ele tem diabetes, ele tem consciência, ele sabe disso. Mas, poxa, eu tô com tanta vontade de comer um chocolate, eu sei que se eu comer um pedacinho, depois eu vou tomar o remédio, a insulina, e eu vou regular e vai dar tudo certo. Tudo bem? É uma escolha. Mas será mesmo que você não quer ficar doente? Você não quer estar doente? Porque se realmente você não quisesse, você nem passaria pela tua cabeça comer o chocolate. Ou se passar, você fala, não, jamais. Eu quero ficar bom, eu quero a saúde, eu quero a vida, eu não vou comer o chocolate. Não é o chocolate que vai me tirar do meu foco de ficar bom, percebem? Então assim, são vários gatilhos, várias coisas que nos mostram que talvez a pessoa não queira realmente estar saudável. Ela realmente quer ficar na doença, tá? E aí Bert vai trazer outras coisas, onde ele fala assim, que nós somos mais leais que livres. Ou seja, nós, no nosso inconsciente, somos muito mais leais ao nosso sistema familiar do que livres para escolher estar ou não estar doente, estar ou não estar feliz, ser rico ou não ser rico. Por quê? Somos leais a dores, a sofrimentos que aconteceram lá no passado. Então, isso nos leva também às doenças, certo? Numa família... E aí eu vou trazer uma questão que agora, saindo um pouquinho do sistema, indo para a epigenética, que são estudos mais recentes da medicina, em que fala que o nosso corpo, ele não é só regido pelo DNA. Existem outras coisas além, né? E isso, claro, né? Esses estudos da medicina, eles vão evoluindo com o tempo, com a tecnologia e tudo mais. Então, a gente sempre vai ter coisas novas acontecendo. O que eu acho mais legal da epigenética é que hoje a medicina consegue comprovar o que Bert já dizia lá em 1950, que é a lealdade ao sistema. Ou seja, o que aconteceu com os meus avós, com os meus bisavós, as dores, os traumas que eles passaram, pode e nos influenciam hoje, tá? Bert trazia que até 7 gerações para trás da gente ainda pode nos influenciar.
tá? Então, se a gente pensar nas nossas gerações aí de avós e bisavós que passaram por guerras, passaram por, enfim, N situações, ainda nos influenciam, tá? E o que a epigenética vem trazer? Até tem uma experiência bem legal em que fala que assim, ó, o DNA, né, a genética é como se fosse a pontinha da caneta, tá? Então aqui estão os meus genes, o meu DNA realmente. A epigenética, epi do grego é sobre, né? Então a epigenética é como se fosse alguma coisa que envolvesse o DNA, certo? Então, nem sempre o que me influencia é uma alteração genética, tá? Porque às vezes o DNA tá intacto, mas o que envolve ele, que é a epigenética, algo que está sobre o DNA, vai me influenciar sim. E isso a gente transmite de geração para geração. Então, talvez coisas lá de trás ainda me influenciam, certo? Só que tem um outro lado, que é o quê? Por exemplo, lá em casa, no meu caso, o meu pai era alcoólatra. Além do meu pai, os meus dois avós. Então, meu avô paterno e o meu avô materno, eles eram alcoólatras. Ou seja, o meu DNA e dos meus 3 irmãos, por exemplo, lá em casa nós somos em 4, nós temos o DNA do alcoolismo. Não tem como negar. Meu pai, meus 2 avós que entendem um pouquinho de genética, sabe que eu tenho e eles têm. Então, por que eu não sou alcoólatra? Porque a minha tampinha, né, o meu ambiente e as decisões que eu tomo não deixam essa tampinha sair e esse gene aqui se desenvolver, certo? Então, assim, o meio também pode ser influenciado num bom sentido, certo? Então, assim, eu tenho gene, eu tenho consciência que eu tenho lá no meu DNA o gene do alcoolismo. Por que eu não desenvolvo? Opa, porque primeiro eu tenho consciência disso. E aí, assim, poxa, se eu sei, se eu me passar bebendo, se hoje eu bebo, amanhã eu bebo, depois de amanhã eu bebo, opa, já me acende um alerta, por que eu estou bebendo? Então aqui, eu vou cuidar do meu ambiente externo, lá, da minha epigenética, para que o meu gene não se desenvolva, certo? Porque ele está lá presente. E isso também é um exemplo para que, por exemplo, numa família de vários filhos, por que um segue no alcoolismo, por exemplo, e não os demais? Por quê? Porque a epigenética dele, o ambiente externo dele influenciou para que aquele gene se desenvolvesse. E dos outros irmãos, não. Certo? Então, isso assim, gente, não sou eu que estou inventando, nem nada do tipo. Isso já é a ciência explicando como o ambiente, ele também nos influencia. E aí vem a biologia e toda a genética, porque já tem grandes estudos comprovando que sim, essas informações de gerações passadas estão presentes na nossa. E isso, como que isso vai se desenvolver? Por que então na minha família um tem câncer e o outro não tem? Vai ser a epigenética de cada um, como cada um olhou para aquela situação lá do passado, certo? E aí uma outra questão referente a essa questão da genética, né? Eu já vi casos onde o avô, o tio e eu tenho problemas renais, né? De insuficiência renal. E aí eu levo isso pra vida. Isso é genético. Todo mundo na minha família tem, eu vou ter também, e a gente vai assim pra vida. Ou seja, essa história de ser genético acaba sendo uma desculpa para não querer olhar, certo? Então, assim, pode ser realmente genético, eu tenho o gene lá, e aí eu decido conscientemente a não desenvolver aquilo, não colocar lenha na fogueira daquele gene que eu tenho, ou usar aquilo como desculpa e não querer olhar, certo? Ou eu não ter o gene e o meu meio influenciar para que sim, eu ainda fique leal. Por exemplo, tiveram estudos comprovando a lealdade, né?
os traumas de holandeses. Eles fizeram pesquisas grandes com muitos holandeses que apresentavam obesidade, certo? E aí procurando justificativas por que naquela geração tiveram muitos obesos e tudo mais. Eles foram linkando isso, então assim, pessoas diferentes, genéticas diferentes e tudo mais. A influência de todos esses avós e bisavós que passaram fome durante a guerra. Ou seja, aquelas pessoas lá atrás influenciam na forma que eu vivo, certo? E aí, não influenciou, por exemplo, aquela situação de guerra, de fome, de trauma, ela não mudou o gene daquela geração. Ou seja, eles não ficaram de altura menor devido a passar fome, eles não ficaram com nenhuma outra doença. Ou seja, o DNA dessas gerações não foi alterado. O que foi alterado? A epigenética, ou seja, o externo de guerras, de traumas, criaram uma capinha em volta daquele gene que falou, opa, alguém passou fome. E eu, por lealdade, o que eu faço? Eu como. Eu como por mim e por quem não conseguiu comer. Então eu como em dobro, em triplo e por aí vai. Por lealdade, certo? E assim, tanto que eles usam até uma frase muito legal que fala assim, ó, que a genética, ela é a arma. A epigenética é o gatilho, ou seja, eu que vou escolher se eu vou acionar esse gatilho ou não. Eu que vou escolher se eu vou ficar doente ou não, certo? E aí quando a gente fala isso, que no fundo a gente que escolhe estar doente ou não, é uma frase pesada. Você fala, poxa Bia, como assim? Eu não quero estar doente. Mas como eu falei lá no começo, será mesmo que você não quer estar doente? Certo? Então, é tomar consciência de que existe algo maior, que a doença, o sintoma da doença é só a pontinha do iceberg, o finalzinho de todas as questões sistêmicas, de todas as questões da tua família, certo? E isso inclui pai e mãe, sim, porque a gente recebe 50% dos nossos genes de cada lado, certo? E aí, esses dias eu tava vendo uma live de um médico, ele é bem sistêmico e tudo mais, maravilhosa, e ele falou uma frase sensacional, que ele falou assim, que nós, seres humanos, né, a grande maioria, sabemos muito mais, temos muito mais informações de como os dinossauros viveram, de como os dinossauros morreram, do que dos membros da nossa família. Como que teu avô faleceu, se ele já faleceu? Como teu bisavô viveu? Aonde que ele viveu? Do que ele morreu? Certo? Por quê? Porque isso tudo te influencia. Isso tudo pode ser respostas para as tuas questões hoje. Porque se a gente carrega informações de 7 gerações para trás da nossa, é muita coisa. E realmente a gente não sabe. A gente não sabe, a gente sabe muito mais de coisas externas enfim, dos dinossauros do que de coisas muito próximas a nós. E é por isso que a gente tá aí patinando, principalmente na questão da saúde, porque a gente não quer olhar. Que a saúde, né, a doença em si, ela traz alguns benefícios. E aí vem uma outra frase de Bert, que na primeira vez que eu ouvi, eu fiquei muito impactada. Oi, Pri, tudo bom? Qual é a frase? Que é assim, quando a gente atende doentes, ou né, alguém com alguma questão de doença, ou quem está doente, precisa se perguntar, o que eu ganho estando doente? Quando eu escutei essa frase, né, eu falei, nossa, mas como assim? E aí você vai estudar, você vai se aprofundar e você vai observar que sim, muitas vezes quem está doente está ganhando algo em troca por estar doente, certo? E aí
Eu escutei essa frase a primeira vez, né, quando eu estava fazendo a formação de constelação, né? E aí, naquele momento, a gente aprendendo sobre a saúde sistêmica, né, e tudo mais, a gente foi constelar. Numa dessas constelações, na verdade foram duas, assim, que mais me impactaram. A primeira era de uma senhora que ela tinha muito problema de audição, na audição, né, do ouvido direito. Né, às vezes a audição sumia totalmente, às vezes voltava, ela usava aparelho, às vezes dava certo aquele aparelho, às vezes não dava. Sei que ela tinha muito problema de audição, tá? Só no ouvido direito. E os médicos não sabiam direito o que era, e aquilo ia pra vida dela. Ela já tinha ali 50 e tantos anos. Ela veio constelar. Esta questão do ouvido. O que apareceu na constelação dela? Que não foi nem o bisavô, foi o tataravô dela, que participou de guerra, nem foi acho que da segunda, foi da primeira, mas enfim, participou de alguma guerra. E ele morreu. Por quê? Porque ele pisou numa bomba, tá? Isso apareceu, ficou nítido ali na constelação muito linda. E esse tataravô, ele, assim, foi excluído, ninguém se falou dele porque ele foi lutar e a família não concordava que ele tinha ido. N questões. E ela, por lealdade a ele, tem um problema auditivo devido àquele estouro da bomba. Ela falava que vinha um zunido no ouvido, né, uma coisa assim que ela não entendia e ninguém sabia explicar, tá? Depois disso, a gente chegou a falar com ela ali um mês depois. Ela falou assim que sim, né, não tinha resolvido totalmente, mas ela já conseguia usar o aparelho, que fazia anos que ela não conseguia mais usar o aparelho, né? Então, assim, essa foi um exemplo de lealdade. O da outra era uma mulher, ela tinha problemas de visão e não era nada muito sério, era só porque ela tinha, acho que catarata, enfim, era uma coisa assim. E ela precisava ir no oftalmologista semanalmente. Ela estava fazendo um tratamento para acompanhar e tudo mais. O oftalmo, ele nem sabia explicar direito o que ela tinha, porque assim, ela podia fazer cirurgia, ela não quis, N coisas. E aí o constelador que estava constelando, que era meu professor, ele falou assim: o que você está ganhando estando doente? Aí ela começou a chorar e tudo mais, e ela relatou que ela não sabia dirigir. Então, para ir até o oftalmologista, o marido precisava ir pegar ela em casa, né, sair do trabalho, pegar ela em casa, levar ela no oftalmo, ficar esperando. Depois eles tomavam um café da tarde, ele trazia ela de volta. Ou seja, o que ela ganhava estando naquela condição? A atenção do marido. Se ela não tivesse doente, não precisasse dele, ele ia passar o dia inteiro trabalhando, ia voltar, jantar, dormir, aquela coisa, né? Ou seja, ela precisando dele uma vez por semana, ela tinha um marido para ela, para dar atenção, para tomar um café, para conversar, e ela ganhava tudo isso estando doente. Ou seja, precisa olhar, gente. Precisa olhar, porque senão a gente não tem a cura. Não tem a cura. E muitas vezes, gente, muitas vezes, o doente, né, quem está com a doença, não quer olhar. Por quê? Porque talvez ele tenha, a gente chama de um ganho secundário com essa doença. Ele ganha alguma coisa estando doente. Ele ganha atenção, ele ganha carinho, ele ganha, né, alguém ali por perto sempre. Ele ganha essa piedade, as pessoas estão com dó. Tantas coisas. Então, por isso que muitas vezes a pessoa não quer olhar. E aí, trazendo um pouquinho da nova medicina germânica, que já são estudos mais recentes do que tem aí de genética, de epigenética, unindo com o sistêmico, unindo com, né, a neurociência e tudo mais, ele fala que a doença
Se não conseguirem me ouvir, me avisem, tá? Ou se travar novamente, vão me avisando, tá certo? Como eu estava falando, a nova medicina germânica, ela traz um conceito que nada mais é do que um complemento daquilo que, né, o sistêmico já traz, a epigenética já traz, que é a doença, ela é uma resposta biológica a uma situação que aconteceu à pessoa, né? O que é essa situação? Um trauma, um choque, algo de muito grave que aconteceu com essa pessoa. E ainda ele coloca que muitas vezes a doença ela vai surgir mais ou menos 2 anos à frente do que quando aconteceu. Então, por exemplo, hoje me aconteceu uma situação traumática, essa doença vai surgir em mim se eu não superei essa situação, se eu não olhei, e se isso ainda me perturba, me desequilibra, a doença vai surgir daqui a 2 anos. Então ele fala assim, quando você vai atender alguém, você começa a investigar o que aconteceu com a pessoa 2 anos antes. Mais ou menos, né, gente? 1 ano e meio antes, 2 anos e meio antes da doença surgir. O que estava acontecendo na tua vida, o que estava te afligindo, qual foi o trauma que aconteceu ali. Às vezes é morte de alguns pais, às vezes é separação, N situações que podem ocorrer. E aí, né, a nova medicina germânica traz que sim, dali 2 anos surge essa doença, certo? Isso aí já é são estudos mais recentes, né, de como a doença ela começa no corpo humano, né? E no fundo nada mais é que o quê, né? Unindo a nova medicina germânica ao sistêmico, sim. Em algum momento lá de um trauma, de um acontecimento, de um choque, o corpo entrou em desequilíbrio, né? E no momento desse desequilíbrio, se eu não tomei consciência, se eu não olhei para aquilo e deixei a vida seguir, ali na frente a doença ela surge, tá? Bia, e com relação às crianças, tá? Com relação às crianças, Bert e outros estudiosos aí trazem que a questão é o seguinte: crianças que já nasceram com alguma doença ou algo desse tipo, assim, ó, pro sistêmico ela com certeza está emaranhada, conectada nessa lealdade com algum ancestral, tá? Quando a gente fala em lealdade ancestral, emaranhada, é sim, leal a uma dor, leal a uma exclusão, leal a um trauma, tá? De alguém lá do passado, certo? Se a criança desenvolve alguma coisa, ai, Bia, meu filho tá sempre doente, tá sempre acontecendo alguma coisa com meu filho, o que é? Até os 7 anos, né, o sistêmico coloca que esta criança está no campo da mãe, certo? Então, muitas vezes, não é talvez uma lealdade lá atrás, mas um espelho da mãe. Por amor à mãe, ele coloca para fora em forma de doença, em forma de alguma coisa, o que está acontecendo com a mãe, tá? Porque ele tá nesse sistema materno. Daí dos 7 aos 14, eles colocam que é no sistema do pai. Então, o que está acontecendo com esse pai para essa criança desenvolver uma doença, tá? Gente, isso é no geral. Cada caso é um caso, a gente precisa olhar, tá? Isso é só um geral do que o sistêmico observa em, né, zilhões aí de atendimentos referentes a doenças, tá? Isso com relação às crianças. Eu tinha mais uma coisa para falar dessa lealdade. Ah, lembrei. Esses dias eu tava conversando com uma moça e ela me falou assim: Bia do céu, me ajuda a fazer com que os meus ancestrais desgrudem de mim, porque eu não aguento mais ficar doente. Aí eu falei pra ela: a questão não é os teus ancestrais, né? Não são eles que estão grudados em você te fazendo adoecer. Não é isso, não tem nada a ver com isso. O que é?
É você, por amor a eles, que fica nessa lealdade, entende? Então assim, voltamos de novo na questão, ou a gente olha pra gente mesmo, ou a cura não vem, certo? Por quê? Porque somos nós, nesse amor ao sistema familiar, aos nossos ancestrais, que a gente se conecta, se emaranha nessa dor que alguém passou, nessa dor que alguém viveu. E aí eu reproduzo nos dias atuais a doença, certo? Então, poxa, se alguém teve algum problema de coração lá atrás e morreu do coração, eu por amor a ele, me conecto a ele, certo? Então, assim, não é culpa do ancestral que grudou em você que te faz ficar doente. Não, a culpa é tua. A culpa é tua, né? E no fundo, assim, gente, é querer olhar, certo? É querer olhar. O que eu ganho estando doente? O que como eu falei, a doença é o finalzinho da questão toda. Ela é a pontinha do iceberg. E muitas vezes a gente só olha a pontinha. Muitos médicos tratam só a pontinha do iceberg, tratam só o sintoma, certo? E quando a gente só olha assim, aquilo vai se arrastando por gerações, tá? Então, por isso é importante olhar o indivíduo como um todo. O Bert fala muito isso no livro que eu falei, da Ordens da Ajuda, que o indivíduo, ele não é um indivíduo em si, sozinho, isolado. Ele faz parte de um sistema, tem algo muito maior aí, geneticamente, psicologicamente, fisicamente. Ele não é sozinho. E por isso se fala tanto de não tratar o indivíduo sozinho, isolado. Tem outras questões por trás e outras questões que precisam ser vistas, né? E claro, gente, abrindo um parênteses aqui, né? Um médico do SUS que faz uma consulta em, sei lá, em 5 minutos, a gente também não pode culpar ele, porque são outras questões aí, né? Mais amplas que envolve isso. Talvez ele não tenha tempo, talvez ele não tenha conhecimento e tudo mais, certo? Mas para quem tem consciência, para quem quer mudar, precisa olhar o indivíduo como um todo. Precisa. Por quê? Porque tem outras coisas envolvidas além daquele sintoma. Porque o sintoma, lembra? O sintoma é só a pontinha. E não adianta. O remédio é só para o sintoma? Muitas vezes tá? E precisa. Porque se eu tenho um sintoma no meu físico, é porque o meu corpo físico precisa. Mas, como eu olho todo, aí eu vou procurar ajuda de psicólogo, de psiquiatra, do padre, do terapeuta. Não sei. Por quê? Porque precisa tratar o psicológico, o mental, o inconsciente, né? Porque lembrando, a gente só tem conhecimento de 5% do nosso cérebro. Só 5% é consciente. Os outros 95% são inconscientes. São coisas que a gente não tem conhecimento, não tem noção de quanto nos impacta, né? A Karine tá falando, comportamentos também podem ser formas de se ligar aos ancestrais. Com toda certeza, tá? Por quê? Porque muitas vezes a minha família veio de... Vou dar um exemplo meu, né? Eu falei dos meus 2 avós alcoólatras, né? Os meus 2 avós, eles são imigrantes, eles não são brasileiros, eles vieram de fora, em época de guerra. Meu avô paterno era judeu, ele vem fugindo da guerra. Então, assim, é muito sofrimento. Aqui enfrentaram situações muito difíceis até se estabelecerem e tudo mais. Depois vem o alcoolismo, perderam tudo. Por quê? Quem ficou lá ainda estava numa vida sofrida. Como que eles vêm pra cá num novo país e enfrentam situações muito boas, prosperam e são felizes e ricos? Não, de maneira nenhuma. Eles vão arrumar alguma coisa para perder tudo. Nesse caso, o alcoolismo. E perderam tudo, tá? Vem a doença, vem a cirrose, vem outras tantas questões, tá? Então, sim, a gente se conecta nos comportamentos, nas doenças, às vezes na maneira de falar, com quem a gente se relaciona. Isso tudo muitas vezes é reflexo de lealdades ao nosso sistema, tá? Por isso, voltando,
A gente conhece muito mais de outras coisas do que do nosso próprio sistema familiar, tá? E Bia, como que sai disso tudo? Primeiro, tomando consciência, né? A gente tá falando de doença, a pessoa precisa tomar consciência da doença. Então, se eu falo, eu tenho uma raiva da minha diabetes, eu odeio a minha diabetes. Não. A diabetes, lembre, a diabetes é só a forma que o corpo e o teu sistema tá tendo de te comunicar de que algo tá desequilibrado. Então, toma consciência disso, tá? E aí, queira a vida. Tem uma outra frase que eu escutei aqui, né? Que é muito legal, porque assim, muitas vezes a gente procura o atendimento, vai até o médico, apenas porque a gente tá com medo de morrer, tá? A gente não procura porque tá querendo ficar melhor ou ficar saudável, ou eu só tô com medo de morrer. Me ajuda porque eu tô com medo de morrer, certo? E esse é um pensamento ruim, esse é o pensamento que não vai curar a tua doença, não vai curar a tua dor. Ela vai curar a pontinha do teu sintoma. O que é olhar? É olhar, eu escolho a vida. Então eu vou atrás de ajuda, que preciso do remédio, preciso do médico, preciso do padre, preciso do terapeuta. Preciso. Mas eu preciso por quê? Porque eu quero mais vida. Mais vida. E é dessa forma que a gente melhora. A gente querendo olhar, tomando consciência e escolhendo a vida. Entendendo que aquilo, aquela dor, aquele excluído já ficou para trás. Por quê? Porque o sistema, gente, a grosso modo, o sistema familiar, o que ele preza? Pela vida. Ponto final. É pela vida. Por mais vida, certo? Se eu fico doente, não tô prezando pela vida. Se eu fico doente, muitas vezes eu vou morrer antes de ter filho, por exemplo. Ou antes de prosperar na minha vida. Ou antes de ser feliz. E não é isso que o teu sistema, a grosso modo, quer. Só que a gente, por lealdade infantil e nesse amor cego ao sistema, a gente se conecta a eles. Mas o sistema só quer vida. O sistema quer que você tenha vida próspera e abundante. Então você precisa de saúde, você precisa ser feliz, você precisa de várias coisas. E é isso que a gente precisa buscar. E não ficar nessa lealdade, nesses ganhos secundários que a doença traz, né? E querer olhar, né? É o primeiro e grande ponto de querer olhar, né? Para o que realmente causa dor, né? Lá pro fundo, a base do teu iceberg aí de dor, sofrimento e doença, né? Que aí sim a cura vem porque internamente você já deu permissão que, opa, eu quero a vida e não, só tô com medo de morrer, certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. É um tema assim que dá pra falar muito, mas ao mesmo tempo é um tema muito... tem que tomar muito cuidado, né, gente? Porque quem tá doente, é difícil, a gente sabe que é, né? Não quero estar, no meu consciente eu não quero estar doente. Mas lá no inconsciente, o que tá acontecendo nesse inconsciente? E é isso que precisa ser olhado, é isso que precisa ser tomado consciência, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, mais alguma coisa, pode falar. Eu agradeço todo mundo que esteve aí ouvindo, querendo ouvir, isso já é um grande passo, né? Até para aqueles que cuidam de pessoas doentes, que estão convivendo com pessoas doentes, ou estão doentes de alguma forma, né? Eu agradeço muito o tempo de vocês. Quem tiver alguma dúvida pode, enfim, me chamar aí no privado. E me coloco de novo à disposição. A agenda de maio está aberta para atendimento. Quem precisar, tô por aqui. Foi muito bom também, tia. Muito, muito obrigada aí por tudo. Beijo e qualquer coisa, tô aqui. Beijo, Camila.